Olá, boa tarde. Vamos dar início à unidade 3 do livro de ciências do 7º ano, tendo como tema o reino das plantas. Vamos fazer a introdução, falar sobre as características das plantas, as células das plantas e os tecidos das plantas. As plantas são a base da sustentação da vida na Terra. São elas que, juntamente com as algas, produzem oxigênio necessário à respiração dos seres vivos. Ao transformarem a matéria mineral em matéria orgânica, através da fotossíntese, as plantas estão na base das cadeias alimentares. Além de constituírem a base de muitas cadeias alimentares, exercendo grande importância ecológica, esses seres vivos são utilizados como matéria-prima na produção de alimentos, medicamentos, cosméticos, tecidos, papéis e combustíveis, na construção e em diversas outras atividades. As plantas são seres pluricelulares e eucariontes. Nesses aspectos, elas são semelhantes aos animais e a muitos tipos de fungo. Entretanto, tem uma característica que a distingue desses, que são as autotróficas. Como já vimos, seres autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento pelo processo da fotossíntese. As plantas apresentam um ciclo de vida com alternância entre uma forma que produz, que são as gametas, e outra que produz esporos. As gametas é a célula reprodutiva que se une a outro gameta no processo de fecundação, resultando na formação de um embrião. O esporo é a célula que se multiplica e dá origem a outro novo indivíduo. Os embriões das plantas desenvolvem-se à custa da planta-mãe, que é a planta que originou o embrião e a semente. A célula vegetal é o componente básico de todos os seres vivos que fazem parte do reino vegetal. Em conjunto, as células formam os tecidos, que, consequentemente, formam os órgãos, os quais são responsáveis pela execução de funções vitais, como respiração, alimentação e reprodução. As células eucarióticas são constituídas de membrana plasmática, núcleo com material genético e citoplasma, no qual se encontram diversos organoides ou organelas celulares. Além dessas estruturas básicas, as células vegetais apresentam algumas características particulares, como presença de parede celular, vacúolos bem desenvolvidos e platídeos. A parede celular é um componente importante da célula vegetal. Ela se localiza extremamente à membrana plasmática, é formada essencialmente por microfibras de celulose que conferem rigidez e suporte à célula, consequentemente à planta. Os vacúolos são estruturas celulares muito abundantes nas células vegetais, contidas no citoplasma das células. São organoides em forma de bolsa que armazenam substâncias como água e sais minerais. Os partídeos são estruturas encontradas nas células vegetais. São organoides que recebem nomes específicos dependendo do pigmento ou da substância que armazenam e podem ser classificados em 3 grandes grupos. Os cloroplastos, que possuem como pigmento a clorofila,
a qual apresenta coloração verde, e estão presentes nas folhas e nos caules verdes. Os cromoplastos, geralmente, não há presença de clorofila, mas sim de carotonedes, que são responsáveis pelo pigmento amarelado ou avermelhado em vegetais, como em folhas velhas, raízes ou nas cascas e em polpa de certos frutos. Já os leucoplastos, eles não possuem nenhum pigmento, mas armazenam substâncias nutritivas, principalmente o amido, que são encontrados em partes da planta, como certos tipos de raízes e caules. Nos seres vivos pluricelulares, como as plantas, as células desempenham funções definidas e atuam de modo integrado, formando os tecidos. Na maioria das plantas, há diferentes tipos de tecido, de revestimento, sustentação, condução e crescimento. Tecidos de revestimento são achatados e geralmente formam uma única camada. Esse tecido protege toda a superfície da planta, evitando a perda excessiva de água. As células do tecido de sustentação possuem paredes grossas e sua função é dar firmeza, suporte e proteção aos órgãos das plantas, principalmente as de pequeno porte. Os tecidos condutores são responsáveis pela condução de substâncias para várias partes da planta. Existem dois tipos de condutores, o xilema e o floema. Muitas de suas células são semelhantes a tubos finos. O xilema conduz a seiva mineral, que é rica em água e sais minerais. O floema conduz a seiva orgânica, que é rica em açúcares, geralmente das folhas até outras regiões da planta. As células que formam o tecido de crescimento se dividem e continuamente. No slide, uma observação, gente. No slide houve um pequeno probleminha lá no tecido das plantas. Os tecidos condutores são responsáveis pela condução e substâncias das várias partes do corpo, tá? Em vez de ser partes do corpo, é da planta, tá bom? Só corrigindo o erro. Obrigada pela atenção, pessoal, e até a próxima aula.